Sabe até quanto o mercado autônomo pode faturar em apenas um mês? E olha, que eu não estou falando de um mercado gigante, eu estou falando de uma loja pequena, sem funcionários, 100% autônomo, onde você pode operar de acordo com o seu horário. E hoje, a Micro tem o maior faturamento do Brasil. E onde você pode abrir uma micromarket? Você pode abrir em condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping, metrô, muito mais. E tem franqueado nosso faturando até R$100 mil. Ah, mas se você estiver pensando, esse negócio não é pra mim, eu nunca empreendi antes, calma, fica tranquilo, 80% dos nossos franqueados nunca tiveram negócio. É mais simples do que você pensa, a gente dá todo o suporte. O futuro do varejo é autônomo, seja dono do seu próprio negócio. Vem pra Micro, clique agora e fale com o nosso time. Aí, beleza? Bom dia, muito bom dia para você ligado aqui no Acorda Vascaíno. Nesse início de domingo, hoje é dia de Vasco. O Vasco entra em campo logo mais às 4 da tarde em São Januário contra o Corinthians, partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar muito sobre essa partida, mas nesse Acorda Vascaíno a gente vai trazer aqui uma opinião e, claro, pedindo demais para você que ainda não é inscrito no canal, me dá essa moral. Tem um botãozinho aqui embaixo, inscreva-se no canal, deixe o like nesse vídeo que é importante e compartilhe para chegar a outros vascaínos. É importante que você copie o link e jogue lá nos grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, espalha para todo mundo, chama a rapaziada, vamos trocar uma ideia e eu gosto demais dos seus comentários da rapaziada. Depois que esse vídeo for pro ar, tem um espaço aqui nos comentários onde você pode clicar à vontade, comentar, concordar, discordar, sem problema nenhum, claro, com todo o respeito do planeta, você opinando vai ser sempre muito importante o engajamento e também esse entretenimento, onde a gente coloca aqui sempre uma opinião de manhã, eu, Flávio, Jean, Cerdeira, e a gente conta demais com a sua interatividade, com a sua opinião, com a sua análise, também aqui nos comentários, que sempre é muito importante para a gente poder ter um balizamento da opinião do torcedor que está sempre acompanhando o canal Atenção Vascaínos. Olha, eu quero começar falando, eu vou falar sobre 3 assuntos importantes, mas muito deles voltados à palavra mudança. Até tá aí na capa do nosso vídeo, eu vou falar muito sobre mudança. Primeiro, falar sobre o time sub-20 do Vasco. Ontem o Vasco jogava sua quarta partida pela quarta rodada do Campeonato Carioca Sub-20. O Vasco venceu os 3 primeiros jogos, um inclusive contra o próprio Fluminense, venceu por 2-1 e ontem enfrentou o Botafogo no Nivaldo Pereira. O Vasco saiu na frente com um gol marcado pelo Léo Jacó, 17º gol desse jovem atacante do Vasco na temporada, um chute de cruzado do Zuccarello de fora da área e o Léo Jacó, como um bom centroavante, entrou de carrinho e colocou o Vasco na frente 1-0, perdão. O Botafogo foi lá à frente, conseguiu ali um chutaço de fora da área do volante do Botafogo, empatando a partida ainda no primeiro tempo. O Vasco teve oportunidades, o Botafogo também teve oportunidades, o jogo estava muito parelho. O técnico Matheus Coroppos do Sub-20 começou de uma maneira muito estranha empilhar atacantes e tirar, por exemplo, jogadores do meio-campo, jogadores da defesa, manter alguns jogadores que estavam visivelmente cansados, como Avelar, lateral esquerdo, e, por exemplo, tinha até opções defensivas para pelo menos segurar o empate, que não seria mau resultado, até porque o Botafogo estava jogando no seu estádio, um estádio com um gramado diferente, que o Vasco não está tão habitual, mas os moleques do Botafogo estão, que tem um bom time, inclusive foi o campeão da Copa Rio Sub-20, o Botafogo tem um bom time. Então o empate em 1-1 estava bem tranquilo. E aí o técnico Matheus Coroppos cansou a parte defensiva do Vasco, não trocou os jogadores, colocou o atacante, colocou o Diego Menete, colocou o Bruno Lopes, colocou uma porção de atacantes e não reforçou o seu meio campo. E aí o Botafogo, numa falha do Wallace Falcão, acabou conseguindo o segundo gol, o gol da vitória já nos acréscimos, e o Botafogo venceu por 2-1. Eu paro para analisar e olha que vocês sabem que eu acompanho demais a base do Vasco, sub-15, sub-17, sub-16, sub-20 do Vasco, mas o técnico Matheus Coroppos precisa ser mais bem analisado caso o Vasco queira mantê-lo para a próxima temporada. Tá aí o Campeonato Carioca rolando, no começo do ano tem a Copa São Paulo de Futebol Júnior,
Então tem que começar a ser pelo menos indagado e até mesmo questionado algumas opções que o técnico vem fazendo nesse time sub-20 do Vasco. Se vai ter mudanças, não sei, mas que o Vasco precisa questionar essa situação do Matheus Kuropos, que chama muita atenção. O Vasco tem um time até para jogar melhor e o Vasco não vem jogando. O time sub-20 do Vasco já teve treinadores do quilate do William Batista, do próprio Rafael Paiva, enfim, são treinadores para mim melhores do que o Matheus Kuropos, que precisa sim, pelo menos ser questionado e até mesmo analisado se ele vai continuar ou não para a próxima temporada. Mudanças precisariam acontecer no sub-20 do Vasco e também na própria base, mas o sub-20 me chama muita atenção, porque alguns jogadores que todo mundo estava pedindo já no profissional estão começando a cair de nível e eu acho que passa muito por conta da comissão técnica hoje dirigida pelo Matheus Kuropos. Vamos falar um pouco sobre o jogo de logo mais entre Vasco e Corinthians. O técnico Fernando Diniz já fez algumas mudanças em relação aos treinamentos durante essa semana e como a gente trouxe absoluta primeira mão no nosso X lá no Twitter, o Pablo Verratti deve ser reserva nesse time de hoje contra o Corinthians. O provável time do Vasco deve ser o seguinte: Léo Jardim no gol, o Paulo Henrique acabou sentindo uma contusão durante essa semana e está fora da partida, até porque na quarta-feira tem jogo pela Copa do Brasil contra o Corinthians, partida importante em São Januário, então ele fica de fora desse jogo. O Puma Rodrigues ocupa a lateral direita. A zaga do Vasco deve ter o Hugo Moura, ainda improvisado como zagueiro central, lá do lado esquerdo da defesa do Vasco, o Lucas Freitas e o Lucas Piton. No meio-campo, Jair voltando à equipe, ao lado de Tietê, Coutinho e lá na frente. O Ryan de um lado, o Nuno Moreira do outro e o David substituindo o Pablo Verratti. É lógico que sem o Pablo Verratti é muito provável que o Vasco jogue naquele esquema que jogou contra o Santos, naquela goleada de 6-0. Em vez de ser um 4-3-3, é quase um 4-2-2-2, com o Coutinho e o Nuno Moreira fazendo um pouco meio de meias ali e o Ryan e o David abertos nas pontas, podendo ajudar e entrar na área ali para poder fazer os gols do Vasco. E aí ficaria só uma questão de volância ali do Tietê e do Jair protegendo a defesa e também ajudando no ataque, tanto que, por exemplo, o Jair chutou bola contra o Santos, o Tietê fez um gol, o Coutinho também pisou na área, enfim, são jogadores que possam agregar bastante e ter essa passagem dos laterais, como o Puma de um lado e o próprio Piton do outro. Então deve ser esse mesmo esquema. E o Fernando Diniz, ou seja, faz uma mudança no time que jogou contra o Juventude, que não foi bem, colocou ali o centroavante Pablo Verratti. Até acho que o Vasco não perdeu para o Juventude porque o Verratti foi escalado, muito pelo contrário, acho que todos os jogadores foram muito mal. Mas o esquema de jogo que estava sendo feito contra o Santos deveria ter sido mantido. Eu até falei isso aqui no Acorda Vascaíno antes da partida contra o Juventude. Acho que até pelo pouco tempo de treinamento para voltar a ter um centroavante de referência, o Vasco deveria manter o seu esquema. Não foi assim que decidiu o Diniz, colocando o Verratti. O que aconteceu, o Vasco perdeu. Para mim, mais uma vez, não foi por culpa do Verratti, mas acabou acontecendo a derrota. E agora contra o Corinthians, até por ter uma zaga, o Corinthians tem vários desfalques, principalmente no ataque, mas a zaga do Corinthians é uma zaga pesada, mas é uma zaga muito alta, rebatedora. Então talvez com o Verratti lá na frente e o Vasco tenta fazer cruzamentos para a área, pode facilitar a defesa do Corinthians. Tendo um time mais móvel, um time com mais mobilidade, pode ser assim a mudança que pensou o Fernando Diniz para a partida de logo mais contra o Corinthians. E o Vasco que vai ter uma mudança, pelo menos no banco de reservas. Uma novidade. Andrés Gomes, Carlos Andrés Gomes, é um jogador que vem com grande potencial, mas ainda é muito jovem, ainda não jogou no futebol brasileiro, se destacou bastante na Colômbia, foi para os Estados Unidos como um grande jogador, nos Estados Unidos se destacou muito, a gente sabe que o futebol norte-americano ainda é um nível ou dois abaixo do que os grandes centros de futebol mundial, mas tem bons jogadores por lá, o Messi, por exemplo, está jogando lá, mas a gente sabe que não é um futebol tão competitivo assim, mas nos Estados Unidos ele brilhou bastante. Na França, o pouco período que teve lá, acabou não rendendo muito. Mas a gente até conversou com pessoas ligadas ao Rennes, torcedores do Rennes, o Flávio até trouxe essa informação aqui, dizendo o seguinte: olha, dá para ver que ele tem grande potencial, mas acabou ainda não conseguindo
se destacar e muito menos se apropriar do próprio futebol aqui francês, que é um futebol de mais velocidade, mais força física, ele acabou ficando para trás. Mas tomara que aqui no Brasil, ele com jogadores sul-americanos, como o Verratti, como o Puma, jogadores que possam ajudar a ele a ter essa integração com o elenco. O time do Vasco, normalmente, jogadores mais experientes são jogadores muito agregadores, como por exemplo o Verratti, o próprio Coutinho, o Alex Teixeira, por mais que não seja tão um jogador tão importante em campo, mas fora de campo é sim um jogador muito agregador. Então tomara que ele seja muito bem abraçado aqui no Vasco e possa fazer a sua estreia hoje, mesmo começando no banco de reservas, e seja uma boa opção. Eu estou apostando muito que Carlos Andrés Gomes, seja um jogador que vai ajudar muito o Vasco no restante dessa temporada, e o Vasco precisa bastante. Lógico que a diretoria precisa contratar, tem o Robert Renan que deve assinar o seu contrato durante essa semana, mas precisa de mais jogadores, principalmente para o sistema defensivo. Vendeu o Luiz Gustavo, vendeu o João Vitor, e o sistema defensivo do Vasco está muito carente de novos jogadores. Mas pelo menos eu peço aqui, reforçando esse acordo vascaíno. Acho que o Vasco precisa analisar melhor hoje a comissão técnica do time sub-20, se vai fazer mudanças ou não, depende da diretoria. O Fernando Diniz fazendo mudanças no time que jogou contra o Juventude e para esse jogo de logo mais contra o Corinthians, e essa mudança no banco de reserva, essa grande novidade que para mim que pode ser um bom destaque do Vasco no restante da temporada, que é Carlos Andrés Gomes. E aí, torcedor, concorda comigo? Discorda? Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo que a sua participação sempre é muito importante. Se inscreva no canal, deixe o like nesse vídeo que é importante e, claro, compartilhe com a sua rapaziada. E também tem agora uma opção aqui no YouTube bem legal de você IPAR, pelo menos essa é a palavra, né? HYPR, IPAR. Você vai lá, tem lá IPAR, você dá uns pontinhos que esse vídeo seja mais bem recomendado. Então, IPA aqui esse vídeo aqui para ajudar a chegar a outros vascaínos. E daqui a pouco, 10 horas, tem encontro marcado no nosso Esquenta do AV. Um pouco antes do pré-jogo, a gente faz esse Esquenta do AV. Às 10, eu, Cerdeira, Flávio Dias, e às 2h30 da tarde, vamos ter o nosso pré-jogo lá direto de São Januário com Sérgio Quinde, com Diego Monteiro, para narrar o jogo a partir das 4 da tarde entre Vasco e Corinthians. E eu estou muito confiante que o Vasco vai conseguir uma vitória importante. Tamo junto, grande abraço, valeu! Fui!